Então, eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que diz, na mensagem 17, fala, por Cristo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo Filemon, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemon, né? Paulo, nas suas expressões inspiradoras e inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chega as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos operações e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Porque, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataca de risco, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa vida imensa, dispondo-nos a aceitar a pequenina parcela de sofrimento em memória em seu nome, junto dos nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também seu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, a mensagem é para reflexão de todos nós e, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele, que envia os seus mensageiros abnegados do bem, a cada lar aqui representados na palestra virtual, em cada lar chega esses irmãos, balsamizando de paz, amor, de entendimento, saúde, a todos os lares do Brasil e de todos os outros países, especialmente os países em conflito, aos hospitais, que são lares de alguns irmãos, às cadeias públicas, e que todos possam receber essa bênção, balsamizando os nossos corações, fortificando a nossa crença em Ti, Jesus, e abençoa também a nossa irmã que vai fazer a palestra de hoje, que possamos tirar bons proveitos da leitura do Evangelho, com a explicação da Carol, e todos sejam bem-vindos nesse momento, tanto encarnados como desencarnados. Fica conosco, Senhor, que assim seja. E agora a nossa companheira aí que vai falar sobre Jesus em todos os tempos. Carol, com você. Boa noite a todos. Não é com alegria, né, que nós vamos falar sobre Jesus, mas também com muita responsabilidade, porque é um tema dos principais, talvez o principal, né, que seria na nossa vida.
Nós temos essa necessidade de Jesus na nossa vida, muito mais do que nós, muitas vezes, imaginamos, né? E é disso que nós vamos falar hoje. Então, nós vivia Israel na antiguidade, né? Antes da vinda de Jesus, como representando um oásis de monoteísmo, né? Só naquele local específico o monoteísmo havia sido implantado. Todas as demais civilizações, algumas mais antigas, com maior tradição, às vezes já filosófica, ou algumas coisas científicas e tudo mais, com maior conhecimento, mas não tinham ainda entendido essa natureza única, né, da unicidade da existência de um Deus. Então, Israel foi o local escolhido, né? Os judeus foram o povo escolhido para que Jesus viesse, porque já havia sido plantada a semente da primeira revelação através dos 10 mandamentos de Moisés, né? E muitos profetas já haviam vindo entre este povo, trazendo já mensagens que, claro, eram também de Deus e eram de Jesus. Pelo que nós em seguida iremos comentar, nós veremos que eram sim de Jesus essas mensagens também. E aí, eis que uma determinada ocasião, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 10, nós vamos ver lá em Lucas, esqueci aqui de anotar o capítulo, mas a passagem está correta. E diz assim para nós, quando um anjo aparece para os pastores, né, convidando para que visitem uma criança que havia nascido, lá em Lucas está anotado assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Então, esse é o anúncio, vamos dizer assim, que é feito para os pastores, é feito para nós, né? De que nasceu esse Salvador, que é o Cristo Senhor, né? Que nasceu para nós, ou seja, veio à Terra, encarnou entre nós, esse que é o Salvador, o representante de Deus aqui na Terra. Então, nesse momento, nós vamos ver lá em Boa Nova, de Humberto de Campos, que é inaugurada a maioridade espiritual da humanidade terrestre, que já vem há algum tempo evoluindo, que já vem há algum tempo tendo muitas experiências, né? Nós já temos algumas civilizações já num degrau de crescimento intelectual e moral até já avançado, mas é considerado esse momento da vinda de Jesus a maioridade espiritual da humanidade terrestre, aonde a humanidade já com um determinado conhecimento, uma determinada condição, né, de evolução intelectual, adquire também uma determinada condição de evolução moral através desse monoteísmo, né, de que nós falamos há pouco. Então, é propício o terreno espiritual, emocional, intelectual da humanidade para que, então, Jesus venha e traga a sua mensagem, né, complementando a primeira revelação que já havia vindo com Moisés. Então, ele traz, e diz aqui para nós Humberto de Campos, com a sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e do amor a todos os corações. Então, nós vamos ver que Humberto de Campos ressalta a exemplificação de Jesus. Porque quando nós falamos no Evangelho, muitos de nós se atêm ao papel, à letra, né? Aquelas coisas que estão escritas. Mas, na verdade, nós entendemos que Jesus não escreveu nada durante a vida. Que, na verdade, o Evangelho de Jesus é ele mesmo, é ele próprio, na sua vivência, na sua exemplificação, que depois foi anotada, não é, pelos evangelistas, e da qual nós temos notícia até hoje. Mas não propriamente daquilo que está escrito, e sim da exemplificação da vida. O que fica de Jesus é o exemplo que ele trouxe.
das vivências que ele teve, dos relacionamentos que ele teve, dos ensinamentos que ele prestou a todos que viveram com ele naquela época, né? E que fica para nós até hoje, porque foi assim a vontade dele. Então, ele nos entregou-se um código, né? Um código de fraternidade, onde ele colocou muito claramente que Deus é nosso Pai, veio trazer para nós a mensagem do Deus Pai, do Deus que não pune, que não castiga, da lei que não é do olho por olho, dente por dente, da lei de talião, mas sim a lei do perdão, né? A lei daquele do mais forte amparando o mais fraco, a lei do amor. E faz com que essa lei se inscreva nos nossos corações. Então, através do exemplo que Jesus deu para nós, né? Todos aqueles que tiveram contato com ele e aqueles que têm contato com ele até hoje, através dos exemplos, através dos ensinamentos, através do estudo do próprio evangelho, da pregação, que aqueles que já foram tocados por esse evangelho, por esse exemplo, fazem até hoje, né? Como nós estamos fazendo aqui. Vai tocar o quê? A mente da pessoa para que ela se convença de que Jesus era realmente o representante de Deus na Terra, de que ele realmente estava correto, de que a ciência atesta a veracidade das coisas que ele falou. Não. Vai tocar os nossos corações, o nosso sentimento, porque é através desse coração e desse sentimento que nós vamos conseguir encontrar a Jesus, que nós vamos alcançar Deus, né? Deus é alcançado não pelo nosso raciocínio. Deus é alcançado pela nossa intuição e pelo nosso sentimento. Temos a intuição da existência de Deus. Temos a intuição da existência desse que governa o nosso planeta, que é Jesus. E através dos corações, porque o reino de Deus que Jesus veio pregar seria implantado nos nossos corações, como ele mesmo deixou bem claro para nós. Não implantado através da força, não implantado através dos métodos utilizados até hoje, infelizmente, pelo ser humano, né? Da conquista, do poder, da imposição, mas sim através da fraternidade, através do amor, através do exemplo, através da abnegação, através da prática do bem, né? É que nós vamos realmente conseguir implantar esse reino de Deus dentro de cada um de nós e, consequentemente, na Terra como um planeta. Então, diz para nós Amélia Rodrigues, no livro Dias Venturosos, Amália Rodrigues, que iniciavam-se os dias venturosos, né? Iniciava-se aquele período onde a Terra teve o seu governante, o seu protetor, aquele que era o representante de Deus nesse planeta entre nós, encarnado, numa suprema manifestação de humildade, porque desde o início, através do seu nascimento na pobreza, do seu nascimento físico numa manjedoura, onde ele foi acolhido pelos primeiros momentos, né? Da situação difícil pela qual passaram pai e mãe, e que é relatado lá no início do Evangelho, no início dos Evangelhos, para nós, né? Nós vamos ver que a lição primeira que ele traz para nós, até com o seu próprio nascimento, é a lição da humildade, de colocarmos a nossa existência abaixo de Deus e em pé de igualdade com todos os outros seres que habitam o planeta. Esse exemplo ele trouxe para nós. Então, dentro da doutrina espírita, sim, nós somos cristãos. E lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, eles respondem para nós que Jesus é o modelo e o guia da humanidade, né? Modelo, porque nós temos nele esse modelo a seguir. As suas ações são a nossa referência. Em cada momento que temos que agir, que tomar decisões na Terra, é nele que nós vamos nos mirar como exemplo, né? E é o nosso guia, porque ele, antes de qualquer um de nós, trilhou os caminhos que levam à perfeição. Trilhou o caminho que leva a sermos um espírito puro, feliz, né? Como ele já é há muito tempo. Então,
na pergunta 112 e 113, nós vamos encontrar o que seria um espírito puro. E o exemplo desse espírito puro para nós é Jesus, né? O mais puro que já encarnou neste nosso planeta e que está conosco até hoje nas instâncias superiores do planeta Terra, no plano espiritual, e é o nosso governador, além de nosso guia e nosso modelo. Conduz as nossas almas como se fosse um pastor conduzindo as ovelhas, e não deixará, como ele mesmo falou, e deixou escrito, né, através da inspiração nos evangelhos, não deixará que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho. Cada um de nós é uma ovelha desse pastor. Cada uma de nós, mesmo que esteja hoje ainda em momento de dificuldade, em momento de erro, em momento de ainda não tendo encontrado esse pastor, né, não tendo compreendido essas lições do Evangelho, mas ele não nos esquece e nos ama, cada um de igual forma, né, como seus filhos, como seus tutelados, irmãos tutelados. Deus nos entregou a sua tutela. Então, ele é responsável por nós perante Deus. Lá no livro Caminho da Luz, nos traz muita referência a respeito da evolução do nosso planeta e de Jesus também. E logo no início nós vamos ver uma passagem a qual eu sempre me refiro, que é de uma reunião que existiu no plano espiritual e que existe no nosso sistema solar uma comunidade de espíritos puros, né, que já chegaram à perfeição e que são os eleitos do Senhor para governar, administrar todo o nosso sistema solar. E diz Emmanuel para nós que Jesus é um dos membros dessa comunidade, né? E essa comunidade tão sublime, que rege todos os destinos do nosso sistema solar, reuniu-se perto da Terra para atender interesses terrenos apenas 2 vezes, durante esse tempo todo que nós temos a formação desse planeta Terra. A primeira delas foi exatamente no momento onde toda a massa queria compor no futuro o planeta Terra, se desprende do Sol, né? Então, eles se reúnem dando as bases, dando as balizas do que seria esse nosso planeta. E Jesus, então, como responsável depois por esse planeta já desde este momento, ele participa dessa reunião e junto com os seus companheiros decidem o que seria os rumos, né, desse planeta que teria sido criado nesse momento, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Então, nós vamos ver que, desde esta época, Jesus já era um espírito puro. Então, quando nós pensamos em interpretar qualquer passagem do Evangelho como Jesus tendo fraqueza, como Jesus não conhecendo determinada situação e sendo enganado, nós vamos ver que isso não é verdade, né? Que a superioridade dele está muito além da nossa compreensão, porque é um espírito que, nesta época, 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro. E hoje, nós não chegamos ainda nessa condição, e sabe lá quantos milênios ainda levaremos para chegar. Né? Então, olha a grandiosidade, a perfeição desse espírito, e que permanece aqui, né? Tratando e trabalhando com espíritos tão imperfeitos como nós, né? A segunda vez que essa comunidade se reúne é quando se decide a vinda de Jesus na Terra, ou seja, muito antes, né? Muito antes, porque um evento como esse, que exige a reunião de toda a comunidade que administra o sistema solar, é a vinda do governante, do nosso espírito, que é o nosso diretor para a Terra. Não pode ser um evento qualquer. Então, com certeza, com bastante antecedência, ele se reúne e é determinada, então, essa vinda de Jesus, para trazer esse evangelho, para trazer esse exemplo do que nós seremos um dia. E para colocar para nós
esse amparo, esse consolo, esse conforto de que sim, Ele está conosco a cada momento das nossas muitas existências, mesmo nos momentos de erro, nos momentos de dor principalmente, né? Ele está conosco e traz sempre esse exemplo e essa palavra de coragem, de reerguimento, de que nós temos sim, sempre alternativas, que não a do erro, né? Que não a da queda na nossa vida, né? Precisamos e podemos ter essa condição de não errarmos, porque temos esse exemplo, temos esse modelo. A ciência, principalmente hoje, né, muito materialista, substitui a palavra de Jesus, né, o nome Jesus, pela palavra natureza. Porque a natureza é bela, porque a natureza... Mas, na verdade, tudo que existe na natureza é a criação de Jesus. É a criação de Deus, sim, Ele é o Criador. Mas Jesus é o Espírito co-criador, que é o responsável, o arquiteto, o artífice de todas as belezas, de toda a natureza e toda a criação que existe nesse planeta. Todos os planejamentos dos seres que irão habitar aqui, desde os animais, as plantas, tudo sob a responsabilidade desse nosso governador terreno. Né? Desde o momento em que a Terra, que a massa que seria a Terra se desprende do Sol. E ele diz para nós lá no seu Evangelho, em João, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Então, é o caminho, ele é o caminho. Porque através dele, e como ele é o nosso pastor, ele nos conduz, né? Vai nos conduzindo, nos levando ao nosso destino, que é a perfeição e a felicidade eterna. Se nós observarmos a história da humanidade, nós vamos ver que laços eternos ligam todas as gerações. A espiritualidade hoje, através do espiritismo, já nos conta, em muitos romances espíritas, em muitas obras, os laços que unem as nossas encarnações, né? São narradas histórias que são compostas de várias vidas, onde grupamentos vêm e retornam para o plano espiritual e voltam em outras vidas, dando sequência a atividades que eles haviam começado muito tempo atrás. Então, isso também acontece com as civilizações. Elas vão se sucedendo, mas estão ligadas, as gerações estão ligadas. Problemas que hoje acontecem numa determinada civilização têm o seu prosseguimento, tanto no plano espiritual como em gerações futuras, onde as mesmas personagens renascem e vão dar continuidade às ações que um dia iniciaram. Tanto as boas ações como as más. Projetos que nós iniciamos, bons projetos, podem ter continuidade muitas vezes lá na frente por nós próprios, que já viemos num outro momento, quando outros já fizeram outras partes desse mesmo projeto, mas nós pedimos para voltarmos, para darmos um novo passo dentro daquele projeto do bem. E assim também fazemos, infelizmente, nas construções erradas, onde nós somos convidados a retornar para resolvermos situações pendentes, dificuldades que nós próprios causamos, né? A nós e a outros que estavam conosco nesse mesmo tempo. Então, somos nós os atores. Então, quando nós nos referimos ao passado, vamos nos incluir, né? Não falar apenas assim, aquela civilização fez assim, aquele povo errou, estávamos lá, né? Talvez estivéssemos no momento onde Jesus foi negado, né? Aonde talvez estivéssemos ali concordando com aqueles que perseguiram Jesus. Se não estivéssemos lá em Jerusalém, talvez mais adiante estivéssemos negando Jesus em Roma, ou estivéssemos negando Jesus em qualquer outra civilização,
né? Mesmo aqui no Brasil, mesmo antes dessa nossa vida, talvez ainda estivéssemos negando Jesus. Ou mesmo se estivéssemos já dizendo, ou nos colocando ao lado do Cordeiro, de forma, vamos dizer, expressando a nossa adesão ao Cordeiro, mas que o nosso coração ainda não estivesse ligado realmente, que nós não estivéssemos talvez dando o exemplo, né? E a nossa pergunta é, será que hoje estamos? Será que nós já realmente aderimos ao Evangelho, a esse caminho ao qual Jesus nos convida-nos todos nós? Né? Então, diz aqui para nós, um outro livro de Amália Rodrigues, todos nós seguimos caminhos variados, né? São caminhos. Jesus nos convida a um caminho, mas todos nós estamos trilhando um caminho, e esses caminhos são variados. Só que muitos de nós ignoramos aonde queremos chegar. Não temos a ideia de qual será o rumo. Não temos ideia de qual é o destino que realmente nós queremos chegar. Né? Quando nós temos para nós a revelação espírita, esse rumo nos é apontado. Né? Nós temos a ideia bem clara de que o nosso rumo é a perfeição. O nosso destino é a felicidade e a perfeição. E que para isso nós precisamos estar todo momento buscando o aperfeiçoamento das nossas qualidades morais, que são as sementes que Deus coloca dentro de cada um que Ele cria, né? Dentro de cada um que são os seus filhos. Temos sementes, germes de todas as qualidades que nós precisamos desenvolver. Mas é preciso que o insulamento no nosso eu, né, o nosso ego, não atrapalhe mais. Nós estamos numa fase que é extremamente egóica, egoísta, né, onde nós colocamos os interesses desse ego à frente daqueles que são interesses reais do nosso espírito imortal. Então, isso precisa ser modificado em nós. E é isso que nos ensina Jesus. Se nós observarmos todo o evangelho de desprendimento, é de humildade, é de fraternidade, é de amor ao próximo e a si mesmo, e acima de tudo a Deus, não é? Porque ele coloca resumo daquilo que seria ensinamento de Deus, tanto do primeiro como da segunda tanto dos ensinamentos de Moisés, né, dos 10 mandamentos, como os ensinamentos de Jesus e dos demais profetas, né, do Antigo Testamento. Ele resume, uma vez perguntado, e ele resume quais seriam esses ensinamentos, e ele diz, ama a teu Deus acima de todas as coisas, né, citando o primeiro mandamento de Moisés, e ama ao próximo como a ti mesmo, que seriam todos os outros mandamentos, resumidos numa frase só. O amor a nós próprios e o amor aos demais. E nisso consiste a fraternidade, né? Nos colocarmos como filhos de Deus. Assim nos ensina Jesus. Então, ninguém que siga pelos caminhos de Jesus, né? Como ele fala, eu sou o caminho, né? Que siga por esses caminhos que Jesus ensina, deixará de alcançar a meta que persegue, que é a felicidade integral. Se perguntar para qualquer um o que gostaria, com certeza gostaria de ser feliz. E é isso que Jesus nos oferece. Né? Só que existe um trabalho para isso. Existe um trabalho que é de burilamento interior. Um trabalho que é de conscientização de quem somos, né? De quem realmente somos, espírito imortal, criado por Deus, sob a tutela de Jesus nesse planeta Terra, nesse momento. O que nos cabe nessa vida? Trabalhar a nossa evolução no momento em que nós nos encontramos, com os recursos que nos estão disponíveis, dando o melhor que cada um de nós tem para dar. Nosso modelo, Jesus. Nosso guia, Jesus. Então, nós não precisamos achar que seremos igual a ele nesse momento. O modelo não é assim. O modelo é aquele que nos inspira, né? E guia é aquele que já foi antes de nós e que mostra para nós que é possível. E que nós temos uma trilha, que nós temos um caminho pelo qual ele já passou, já que ele é um espírito perfeito, e que nós, trilhando este mesmo caminho, chegaremos passo a passo aonde ele chegou. Quanto tempo levaremos?
isso pouco importa, porque a dádiva do tempo nos é concedida por Deus. E teremos tanto tempo quanto nos seja necessário. Caiamos nós quantas vezes tenhamos caído. Jesus nos ensina quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. 70 vezes 7 vezes. Então, nós não teremos esse mesmo perdão? Teremos sim. Então, quantas vezes caímos, tantas vezes nos levantemos e sigamos mais um passo em direção. Que direção? A direção que nos dá esse guia e esse modelo. Então, nunca, em momento algum, Jesus foi tão necessário e tão oportuno como é hoje. Se nós colocamos Jesus num tempo fixo, né, nós estaremos errando, porque ele não veio para aquele povo, para aquela época. Ele veio para todos os tempos, para todas as épocas, porque nós estamos ainda em caminho de crescimento. Quem de nós pode dizer que já chegou, que já implantou o reino de Deus dentro de si? Então, para cada um que ainda não fez isso, Jesus ainda aponta o caminho, né? Jesus ainda é um modelo, e é o modelo mais seguro. Se nós buscarmos um herói para nós e para inspirar nossos filhos, que o primeiro deles seja esse, Jesus. Então, Jesus não passou, não está ultrapassado. Todas as suas mensagens ainda valem no nosso presente e valerão no nosso futuro, porque a verdade, como ele fala lá em cima, eu sou o caminho e a verdade. A verdade é aquela que é em todos os tempos. É aquela que está de acordo com Deus, que é, né, a perfeição infinita. Então, a verdade sempre será a verdade. A verdade não tem modificações. A verdade não tem atualizações. Vamos atualizar o Evangelho de Jesus. Ele não requer atualização. Jamais requererá. Quando nós recebemos a terceira revelação, que é o Espiritismo, não era para atualizar o Evangelho de Jesus, e sim para colocá-lo em prática, porque nós próprios deturpamos muitas coisas ao longo do nosso caminho evolutivo. Então, foi necessário que nós retomássemos o Evangelho na sua essência primitiva, né? Tirando os acessórios, os enfeites que nós mesmos colocamos lá ao longo do tempo, para que voltássemos à essência, que é o quê? A base moral, os ensinamentos morais do Evangelho, que foi o que Allan Kardec escolheu para que fosse trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar nessa obra maravilhosa, uma das 5 obras da doutrina espírita, né, que faz o Pentateuco kardeciano, nós vamos observar que lá só existe essa parte, a parte moral que traz os ensinamentos morais de Jesus, do Evangelho. Foram pincelados por Allan Kardec e os espíritos da codificação, para que nós tivéssemos a essência. E seguindo a essência, nós não erramos. Nós teremos esse caminho, essa verdade e essa vida, que é Jesus em nós, né? Então, Jesus não passou. Ele é a luz para nós, de todas as vidas terrestres, cada um de nós, que ao se arrepender, resolver seguir pelo caminho certo, busque Jesus. Esse é o caminho. Lá nos tempos antigos, né, de Chico Xavier, e penso que ele fez isso muitas vezes, quando as pessoas buscavam novidades do plano espiritual, o que é que Emmanuel contou, o que é que André Luiz trouxe, né? E buscavam que ele trouxesse alguma novidade, e nós vemos ainda pessoas assim, né, dentro da doutrina espírita, querendo saber qual é o novo livro, qual é a novidade do plano espiritual, o que é que Emmanuel, o que é que algum espírito novo trouxe, né? Enfim. E Chico Xavier dizia para todos nós, né, e diz até hoje para todos nós, a novidade, meu filho, é o Evangelho. Né? Porque o Evangelho ainda é novidade para nós. E será novidade até o dia em que nós implantarmos esse Evangelho, essa boa nova, dentro dos nossos corações, implantando em nós o reino de Deus. Né? Então, será novidade ainda para nós por muito tempo. Teremos ainda muitas e muitas lições a entender, a compreender, a estudar, a reler muitas e muitas vezes, pedindo a Deus que nós possamos realmente ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que nos aconselhava Jesus.
A mensagem da noite é essa. Jesus, nesse momento, não é nem talvez, é certamente a coisa mais importante que nós temos para conhecer nessa vida, né? Não só para conhecer, como para introjetar, refletir. Que Jesus, à luz da doutrina espírita, possa consolar o nosso coração, fazer com que nós possamos vibrar para o bem de toda a humanidade, alimentando as correntes do bem, com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, né? Vigilantes a todo momento, para que em nenhum momento caiamos em tentação de alimentar as correntes do mal. Estamos ainda em luta no planeta Terra, porque o Evangelho de Jesus ainda não se implantou nos nossos corações. Essa luta é interna de cada um de nós, né? Não é uma luta com os outros, é uma luta conosco. Mas cada um de nós que conseguir avançar um passo que seja nesse caminho, vai trazer para toda a Terra um pouco mais de luz. Que o Evangelho seja aceso nas nossas casas. Que nós tenhamos a prática da fé, da oração. Que nós tenhamos a prática do Evangelho no lar cada vez mais constante. Que tenhamos a consciência de que nós estamos com a nossa colaboração, com a nossa fé, também colaborando com a psicosfera do planeta, para que ele possa implementar-se como, no futuro próximo, um planeta de regeneração. Que Jesus e todos aqueles que trabalham em seu nome estejam conosco, nos abençoando, abençoando o nosso planeta, os nossos lares e os nossos corações. Fique com Deus, amigo.